Então, eu sei que tem gente que começa o ano muitas vezes que não sabe ainda qual é o objetivo, o que eu vou fazer esse ano, o que eu posso fazer diferente esse ano, o que eu consigo, né, mudar aqui na marcenaria para fazer um resultado melhor, né, para que eu tenha um resultado melhor. Então, esse momento inicial do começo do ano é a hora que a gente utiliza para poder pensar um pouco sobre isso. Então, um exemplo disso, lá na marcenaria, agora eu estou precisando colocar uma outra serra lá, comprar outra máquina, né? Também estou precisando comprar uma coladeira melhor, né? Pela necessidade de melhorar o acabamento, melhorar o produto. Então, eu sei que 2024, com as ferramentas que a gente tem lá, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? Um bom resultado. Só que para 2025 a gente quer melhorar, claro, né? E isso passa muito pela gestão da marcenaria. Então, é muito do que a gente já fala aqui todo dia, que a gente compartilha com vocês, justamente sobre essa questão, sobre esse ponto da gestão da marcenaria e também da parte comercial. São dois pontos que a gente precisa trabalhar constantemente, seja a captação de clientes, seja melhorar a gestão, para que você consiga ali ter a marcenaria mais na mão, mesmo que seja pequena. Então, muitas vezes a gente comenta que a marcenaria pequena, ela tem mais chances de ser mais organizada do que muitas vezes uma grande marcenaria. Porque dependendo do nível, né, da gestão de uma grande marcenaria, que pode ser uma bagunça ou pode ser muito bem organizada. Tá? Mas o momento agora inicial do começo do ano é muito de você olhar para dentro da marcenaria, ver aquilo que está legal, que você gosta, que está bacana, que está funcionando muito bem, e aquilo que não está legal, aquilo que tem que melhorar. Então, igual eu falei, lá na minha marcenaria eu já sei que eu preciso fazer alguns investimentos, né? Mas para fazer investimento a gente tem que ter o quê? Capital, tem que ter dinheiro no caixa, né? Então, e para colocar dinheiro no caixa, a gente precisa vender e vender bem, né? Vender bem em que sentido? Com a margem de lucro boa, aumentar a venda, não é só aumentar o buraco. Aumentar o buraco caso você esteja no buraco, caso você esteja com dificuldade financeira. Então, para esse ano, a gente está planejando alguns investimentos, e esse começo do ano ele é essencial justamente para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que aconteceu, o que a gente quer fazer esse ano e como é que a gente vai fazer isso acontecer. Tá? Então, isso é algo que qualquer marcenaria, quem está começando, quem está com a marcenaria desorganizada, quem quer arrumar a casa, quem está com dificuldade, todo mundo consegue parar, olhar para o computador aqui, ó, e conseguir ali elencar coisas que estão bacanas, está funcionando muito bem na marcenaria, e aquilo que não está legal para que você possa mudar para esse ano. Exatamente. Então, primeiramente, né, feliz 2025, estamos aí, primeira live do ano, e o objetivo dessa primeira live é justamente colocar a gente para pensar no ano de 2025, esse é o objetivo dessa live. Né? Agora, para a gente começar a pensar em 2025, primeiro a gente tem que fazer um levantamento de como foi 2024. É muito importante a gente pegar... A gente faz isso de forma pessoal, mas é muito importante o empresário fazer isso no sentido empresarial mesmo. De você fazer um levantamento da sua marcenaria, ver o quanto que você vendeu, o quanto que se você atingiu suas metas, se você teve metas, porque a gente está aqui falando de metas, mas pelo que a gente observa nos cursos, nos alunos nossos, muita gente não tem nem meta, né? Muita gente não tem. Por quê? Porque se a pessoa não faz nenhum acompanhamento, não existe você ter metas se você não tem um número para acompanhar, tá, gente? Metas e objetivo, metas sem números é só um sonho. Esse é um exemplo, né? A questão que eu falei da máquina, por exemplo, eu sei que tem um custo elevado. Então a meta é o quê? A meta é a gente comprar um produto, né? Que basicamente a gente ter capital para comprar aquelas máquinas que a gente quer. Essa é a meta. Como que a gente vai chegar lá? Né? Aí você precisa de criar outros números e fazer o acompanhamento disso. Ferramentas. Gente, eu reforço, eu gosto de reforçar isso muito, porque essas pessoas não entendem. Meta é número, gestão é número, tudo isso é número. Se você quer ser empresário, não importa de qual área, a gente aqui está falando mais específico da marcenaria, mas você tem que ter conhecimento de números. E muita gente já teve aluno que falou, eu odeio número. Você tem que enxergar um número como se fosse o seu, o seu aliado, não é como se fosse, é o seu aliado. Porque a partir do momento que você tem os números da sua marcenaria, fica muito mais fácil você planejar, fica muito mais fácil acompanhar, fica muito mais fácil você pensar e trabalhar a sua marcenaria.
Se você está aí, 2025, qual vai ser o meu faturamento? Qual vai ser minha meta de faturamento? Se você não sabe quanto você faturou mês passado, como é que você vai criar uma meta para o ano que vem? Para esse ano, né? Agora, 2025. Você não sabe quanto você faturou em 2024, qual vai ser a sua meta para 2025? Você não tem nenhum número. Você não tem nenhum número de referência. Né? Mas agora você pode começar do zero. Cria um número. Quando a gente fala sobre analisar 2024, planejar 2025 e estabelecer metas, né, elas podem estar ligadas a várias coisas. A faturamento, valor, né? Eu quero aumentar o faturamento da marcenaria em 50%. Eu quero faturar esse ano, sei lá, 500 mil, 400 mil, não importa, né? Você pode ter uma meta de melhorar e aumentar a sua produção, ok? Para aumentar a produção, do que eu vou precisar? Preciso ter mais um ajudante para que o meu segundo marceneiro possa produzir mais. Eu trabalho sozinho, eu vou contratar um outro marceneiro para trabalhar aqui comigo. Eu preciso ter um outro ajudante. Ok, você tem uma meta de aumentar a sua produção, consequentemente você vai ter também custos maiores, então você logo precisa ter uma meta de faturamento maior para que você consiga pagar aqueles custos. A sua meta pode estar ligada à qualidade. Então, por exemplo, você pode ter lá uma coladeira que funciona, mas não te entrega um produto bem acabado. Eu colo na mão aqui, não tenho coladeira. Beleza, então sua meta é comprar uma pequena coladeira. Ou eu quero ter uma serra aqui, quero comprar uma serra de precisão. Tem uma esquadrejadeira de varal, quero comprar de precisão. Tem uma serra de precisão, quero comprar uma seccionadora. Ou eu não tenho nada, quero começar a marcenaria. Então a sua meta pode ser também de qualidade, pode ser de investimento, pode ser de produção. Então as metas para 2025, se você por acaso tem a sua marcenaria, está pensando um pouquinho no que você vai fazer esse ano, os seus objetivos podem estar ligados, né, a tudo isso: produção, qualidade, quantidade de pessoas, número de orçamentos, faturamento, aumento de lucro, né, mudança de um ponto comercial para outro ponto comercial. Tudo isso é objetivo, tudo isso, né, são objetivos que vai te levar a um objetivo maior, que é o seu sonho. Ter uma marcenaria grande, ter um faturamento alto, e aumentar a sua produtividade, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu prolabore, o seu salário. Consequentemente, isso se reflete aonde? Dentro de casa, na família, né? Seja na sua, seja do seu colaborador, mas as metas elas estão ligadas a tudo isso, tá? Então, esse começo de ano agora, a gente está aproveitando aqui para dar uma olhada, né, do que a gente vai fazer para esse ano, aumentar as parcerias, né, com arquitetos, com corretores de imóveis, com pessoas que estão ligadas ao ramo aí, da construção civil, que podem indicar. Então, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma indicação de um construtor, né? Um cara tem uma construtora, me indicou para um cliente dele. Eu fui lá no cliente, são 4 apartamentos para mobiliar as cozinhas e banheiros. Então, essa é uma parceria já que a gente tem já há mais de 3 anos com esse construtor. Constantemente ele indica a gente para serviço, que ele pega as obras, né? Casas, apartamentos, às vezes prédio, até shopping ele já construiu. E aí, no final ali, vê a necessidade da marcenaria, ele está sempre em contato com a gente, tá? Então, as metas elas podem ser de várias formas. O ponto é que você precisa ter um objetivo para esse ano. Não dá para você, por exemplo, começar o ano e fazer esse ano igual o outro, sabe? Viver apagando incêndio, igual eu vejo aqui na cidade, muito marceneiro, cara que vive apagando incêndio, o cara vive lá, bitolado na produção, corto, monto, né, do acabamento, volta para a marcenaria, corto de novo e tal. Cara, beleza, não tem problema, né? Se você é um pequeno marceneiro ou até grande, e trabalhar em todas as etapas de um projeto. Não tem problema, isso é normal. Até porque na pequena marcenaria, né, são poucos os braços e é mais do que normal que o empreendedor esteja ali na produção. Exatamente. Você tem uma pequena marcenaria, você tem poucas pessoas. É normal que o dono da pequena marcenaria ele faça um pouco de tudo. Mas, cara, independente do tamanho da marcenaria, você tem que parar e olhar para o seu negócio. Né? Agora, vocês viram aí, o governo vai começar a taxar PIX, né? Transferências bancárias, PIX acima de R$5 mil. Então, eu sei que tem muita marcenaria, assim como a gente também recebe, muitas vezes, valores na conta física, né? Então, o governo está de olho nisso. E aí, como é que vai ser o seu ano? Já leu alguma matéria sobre isso? Já leu, né? Já se informou como é que vai ser a sua declaração de imposto de renda no ano que vem? Porque, assim, se o dinheiro passar pela conta pessoal, a Receita vai saber. E, detalhe, a declaração ela é semestral, tá? No primeiro semestre, lá em julho, você vai ter que declarar toda essa movimentação bancária, né, que você teve no primeiro semestre de 2025. Então, essa é uma matéria, gente, que a gente ainda vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, até para falar aqui também para os colegas, mas assim, que todo mundo tem que ler sobre isso, tá? Por quê? Porque isso influencia diretamente na nossa vida, né? Macro de indicação, nosso financeiro. Então, ou seja,
os objetivos para esse ano, a gente precisa parar e olhar para não fazer em 2025 um ano igual a 2024. Ah, Lídio, por que a sua maçonaria cresceu muito esse ano e tal? Por que a minha não cresceu? Por que o meu vizinho cresceu muito e tal? Com certeza teve algum planejamento, que ninguém vende por acaso, né? E com certeza teve vendas, né? E vendedor não vende. Só que assim, tem gente que vende mais. Fechar um projeto de 5 mil, 4 mil, 10 mil, 20, às vezes é muito comum. Mas os projetos de 150, 200, 80, 60, né, 40, dependendo do mercado, isso pode ser alto, pode ser baixo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para poder alcançar projetos maiores, faturamentos maiores, consequentemente, lucros melhores, para que você possa aí aplicar isso na marcenaria e tornar a sua empresa um pouco mais estruturada, mais organizada e maior também. E lembrando que quando a gente fala em metas e aumentar faturamento, a gente não está falando simplesmente por questão, porque tem que crescer a sua marcenaria. Isso é uma pergunta aqui, não. Achei que tinha, mas não tem, não. Vou ter que verificar. Pode ir. O que acontece? Até esses dias você postou uma story falando disso, que se você não cresce, você está morrendo. Se você não tem meta para crescimento, você está morrendo. Principalmente, vamos dar um exemplo agora, que nós estamos com uma alta taxa de inflação, está todo mundo sentindo aí no bolso, o preço do MDF só aumentando, tudo aumentando, os custos só aumentando, isso é inflação. É a elevação dos preços, né? Você precisa de muito mais dinheiro para adquirir uma coisa que há um tempo atrás você precisava de menos. Isso é inflação. E a inflação subindo, seu poder de compra diminui. Se você continua faturando, se você planejar para 2025 faturar a mesma coisa que 2024, ou se você não fizer nada para mudar e faturar a mesma coisa, significa que você está diminuindo a sua maçonaria. Porque se você não cresceu pelo menos a inflação, se em 2025 você não crescer pelo menos o índice de inflação, você está diminuindo a sua maçonaria, você está faturando menos. Em números, pode até parecer que é igual, né? Se você colocar nos números lá, pode até parecer igual. Mas, na realidade, como o poder de compra diminuiu, se você está faturando a mesma coisa, se teve uma inflação ali, se o seu faturamento é exatamente o mesmo, você já está diminuindo a sua maçonaria. Então, por isso que é importante você planejar o crescimento da sua maçonaria. Se você não está crescendo, você está morrendo, gente. Isso é básico. Por vários fatores, né? Porque, por exemplo, tem gente que reclama muito do mercado. Lídio, eu estou analisando meu ano 2024, o ano foi ruim, a marcenaria não cresceu como eu queria, eu não vendi como eu gostaria, o ano foi ruim. O mercado está difícil. Cara, o mercado, a concorrência, ela só vai piorar. A vida só vai ficar mais difícil. Por que alguém esperaria que a vida fosse mais fácil? Por que alguém esperaria que a concorrência fosse dar uma moleza para a gente? Claro que não. Claro que não. As marcenarias são maiores que a gente, elas estão investindo em estrutura, em equipamento, em pessoas, em treinamento. As madeireiras estão facilitando aí a entrada de pessoas que são robistas, que querem passar a ser marceneiros, pessoas que já trabalham com marcenaria, mas não querem investir tanto em maquinário, querem terceirizar o serviço. Hoje em dia as marcenarias entregam a peça já engrossada com fita pronta lá, entendeu? O tampo da mesa já pronto, né? Então, ou seja... Você tem empresa vendendo para o consumidor final já direto, né? Além da usinagem, nem todo produto. Então, assim, o mercado ele só vai ficar mais difícil. Então, se você tem uma pequena marcenaria e não trata aquilo como uma empresa, cara, pensa o seguinte, você entende de fabricação de móveis, você é marceneiro, né? Você abre a marcenaria e tem uma marcenaria, já falei aqui, você passa a ser empresário, você não é mais marceneiro, você passa a ser empresário, você vai pagar imposto, você vai gerar negócio, você vai gerar faturamento para a madeireira, você vai empregar alguém, mesmo que seja diarista, que trabalhe na diária. Então, tem um monte de coisas envolvidas ali. É por isso que a gente fala, cara, conhecer do móvel, saber fabricar o móvel, né? Mesmo que ele seja o mais elaborado possível, todo com acabamento de 45 graus, não tem nenhum parafuso aparente, cantoneira lá, né? Você usa um dispositivo que não aparece, enfim, um móvel super acabado. Mas isso, que vai ter um seguidor que falou, eu falo que é 50% do negócio da marcenaria. O seguidor que falou, Lídio, isso é só 20%. Na verdade, assim, o restante é muito maior que isso. Como, por exemplo, a venda, como, por exemplo, o planejamento, como, por exemplo, conhecer a marcenaria. Então, por exemplo, se a marcenarista trabalha em casa, por exemplo, às vezes o cara trabalha em casa, no quintal de casa, ele, a mulher, ele, um filho e tal, beleza.
Tá, mas qual é o seu faturamento? Né? Você precisa ter números na cabeça, sabe? Como é que você vai, Lidia, eu vendo 30 mil por mês e todo mês eu tô liso, não sobra dinheiro, eu vendo 20 mil aqui, esse mês eu faturei 40 mil, mas assim, na conta eu não tenho nada. Cara, alguma coisa está errada, entendeu? Alguma coisa está errada no seu negócio. Por quê? Você talvez esteja lá muito bitolado na produção, no acabamento, na montagem, e não está olhando para dentro da marcenaria. Então aqui, por isso a gente está fazendo essa live aqui, para você parar agora uns dias aí. Daqui a pouco vai ter carnaval, né? Daqui a pouco tem carnaval aí. E aí o ano começa. O ano começa, né? Tem marcenaria que está de férias aí, né? Eu não sei como é que tira férias de janeiro, mas tem marcenaria que tá. Mas enfim, aproveitar esse começo para você olhar para a marcenaria, cara. Se você é pequeno, não tem problema. Olha lá qual é o seu faturamento, olha lá quantos orçamentos você está fazendo todo mês, olha lá quanto você está convertendo em venda. Porque às vezes você faz muito orçamento e fecha pouco. Você tem um problema de quê? De conversão, um problema de fechar contrato, um problema de fechar negócio. O que você tem que fazer? Talvez até estudar, talvez fazer um curso, talvez melhorar a sua argumentação, né? Tem que melhorar, tem que fazer alguma coisa. Você faz muito orçamento e fecha muito pouco, é lógico que a conversão, ela nunca é 100%. Você vai fazer 10 orçamentos, vai fechar 2, 3, isso é normal. Isso é normal, tá, gente? A gente precisa de clientes, mas você nunca vai conseguir ter todos os clientes. Você não vai conseguir fechar todos os orçamentos que você faz, né? A gente não daria conta. Então, eu sempre falo isso, cara, a gente precisa de clientes, mas nunca vai conseguir fechar todos. Mas, claro, se a sua conversão ela é muito baixa a ponto de deixar a marcenaria ociosa, você tem um problema de venda, né? E uma empresa que comercializa serviços ou produto, ela vive de venda e principalmente de lucro, tá? Então, também não adianta vender muito e faturar pouco, ou ter pouco lucro. Não adianta. Só falar que o Evídio Móveis, até o nosso está aqui na live, e marcenaria Alvarenga, seria? Como vocês chegaram a tive esse RM, ponto de equilíbrio? A gente tem um fluxo de caixa, tá? A gente tem um fluxo de caixa que faz parte, inclusive, do nosso curso de gestão para pequenas marcenarias. É uma planilha que a gente faz todo o acompanhamento de tudo que entra, tudo que sai, e a gente já tem, ali já dá o ponto de equilíbrio, tudo certinho, tá? E aí a gente faz esse acompanhamento constante, tá? Você não vai conseguir... Gente, isso que é importante, né? É importante você ter ferramentas, né? Porque quando a gente fala de gestão... não dá para você, mesmo que a marcenaria seja pequena, não dá para você gerenciar a marcenaria com papel, com caderno. E na cabeça. Não adianta. Você tem que ter ferramentas. Não adianta. Né? Por mais simples que são algumas ferramentas, a gente tem ferramentas de todos os níveis possíveis, né? Cada marcenaria tem um porte e existem ferramentas para esses diferentes portes. Não é porque você é uma pequena marcenaria que você não pode ter uma ferramenta, um fluxo de caixa, verificar o seu ponto de equilíbrio, entendeu? A Evídio até ótimo curso de gestão. Beleza. Obrigada. Ela falou aqui ponto de equilíbrio. Eu sei que muita gente não sabe. Vou explicar aqui, gente. Ponto de equilíbrio qual é o mínimo que eu preciso faturar para eu pagar minhas contas, minhas despesas e não ter prejuízo. Exatamente. Né? Com certeza, muitas marcenarias não sabem essa informação. Tá? Qual é o mínimo que eu preciso faturar para que eu não tenha prejuízo, para que eu pague a todo mundo e a marcenaria feche empatada. Eu não tenho que pegar um empréstimo, pegar um dinheiro do cheque especial para pagar o salário do meu ajudante. Entendeu? E aí... Isso chama-se ponto de equilíbrio. Esse valor mensal, cara, todo mundo tem obrigação de saber. Cara. Se você tem uma marcenaria e você não sabe esse valor, cara, você está errando feio e errando em coisa básica. Você tem que saber qual é o mínimo que você tem que faturar por mês para você pagar as suas contas. Senão, quanto é que você precisa ter, né, de faturamento, de dinheiro na conta entrando para a sua marcenaria operar, para ela funcionar, ok? Então, essa é a informação básica que todo mundo tem que ter. Tá? Então, isso chama-se ponto de equilíbrio, que é bom que todo mundo conheça o seu ponto de equilíbrio, que você saiba, comece o mês já tendo isso como, no mínimo, a sua meta. Meta mínima. A meta mínima que você tem que atingir no mês. É o seu ponto de equilíbrio. E aí é muito importante a gente discutir isso, porque isso a gente está falando mais de gestão financeira, mas olha como a gestão comercial e financeira, elas andam grudadas. Né? E aí a importância dos números. Né? Você sabe o seu ponto de equilíbrio, você sabe o mínimo que você tem que faturar, quanto de orçamento você tem que fazer para você atingir aquele valor. Olha para você ver. Aí já são metas do comercial. Você sabe mensalmente qual o mínimo de orçamentos que você precisa fazer, né, de acordo com sua taxa de conversão, de acordo com o seu ticket médio.
Você sabe o mínimo que você tem que fazer de orçamentos para que você atinja o faturamento desejado, né? Olha como os números são importantes, né? Isso parece loucura, gente, mas na ferramenta nossa isso é muito automático, tá? Até porque essa gestão comercial, ela já vai junto com a gestão financeira, né? A gestão comercial já puxa os dados da gestão financeira para justamente gerar, de forma bem automática, essas informações, para que você consiga exatamente saber, falou, beleza, eu preciso converter, eu faço em média 20 orçamentos. Eu lembro um aluno nosso, né, que ele achava que ele fazia, acho que 10 orçamentos, 15 orçamentos no mês. Ele tinha essa ideia que ele fazia 15 orçamentos por mês. Aí deu metade, né, do mês, deu a primeira quinzena, 15 dias, ele já tinha feito os 15 orçamentos. Eu falei, eu faço muito mais que 15 orçamentos por mês. Eu não sabia. Ele não sabia nem quantos orçamentos ele fazia por mês. Eu falei para você ver, eu faço mais do que 15 orçamentos no mês. E eu não tinha essa ideia. Nós já estamos no meio do mês, eu já fiz os 15 orçamentos que eu achava. Olha como é que o achômetro funciona. Por isso você não pode gerenciar em cima do o que você acha. O que você acha pode estar bem diferente da sua realidade, né? Então, mas como é que você consegue fazer isso, acompanhar isso? Você tem que ter números e acompanhar, né? E ferramentas para acompanhar tudo isso. Fala em ferramentas, eu vou responder aqui. A Marcenaria Alvarenga fez 3 perguntas aqui. A primeira eu já falei, ponto de equilíbrio. Segunda pergunta aqui que ele fez aqui, ó. Quais ferramentas vocês usam para fazer gerenciamento de fluxo de caixa, fatura de 60 a 70 mil por mês? Aqui, a gente tem aqui, o objetivo da live não é falar de custo, tá, gente? Mas vamos lá. A gente tem aqui as ferramentas de gestão que nós usamos na marcenaria, né, que funcionam muito bem, para uma marcenaria que tem até 7 funcionários, ok? Até 7 funcionários. Que a marcenaria que tem 10, 20 funcionários, ela tem um sistema de gestão já, tem uma pessoa só para mexer no faturamento. Então, são planilhas automatizadas que você consegue ali fazer a gestão do fluxo de caixa, por exemplo. Colocar ali diariamente tudo que entra e tudo que sai da sua conta bancária de uma forma simples, que aquilo bate diretamente com a sua conta bancária no banco. Então, se você atualizar diariamente seu fluxo de caixa, você consegue saber quanto você gasta por mês com gasolina, com alimentação, com frete, com manutenção, com compras de insumos para marcenaria. Você consegue categorizar todos esses custos e consegue, no final do mês, olhar para a sua marcenaria, para essa ferramenta, para essa planilha, que é quase um sistema, né, da forma como ela foi feita, só que ela é muito simples de ser operada, muito básica, só que muito funcional para que qualquer pequeno marceneiro consiga atualizar aquilo rapidamente e consiga ter ali uma foto da marcenaria, de como que está a saúde financeira da marcenaria. Então, você atualiza lá diariamente tudo que entra e tudo que sai da conta bancária da marcenaria. Então, a gestão do fluxo de caixa, tem meses que a gente fatura muito mais e tem meses que você fatura menos. Então, não importa se eu faturei 200 mil ou se eu faturei 30 mil. Eu consigo colocar tudo lá. Além de saber tudo que eu gasto agora, eu consigo também saber o que tem para entrar, né? Então, se eu fecho um contrato que tem de pagar em 12 parcelas, eu coloco lá as 12 entradas. Então, por exemplo, consegue prever essas 12 entradas. Eu já consigo agora, por exemplo, esse mês, olhar lá quanto eu tenho de faturamento para abril, já vendido, que vai entrar, né, para maio, para março, para fevereiro, sabe? Então, já consigo olhar tudo isso. Isso tudo está dentro do curso de gestão financeira que a gente dá para marcenarias. Lá são 6 módulos. Tem um módulo de atendimento ao cliente, né, um módulo bem completo, ensinando você todas as etapas do atendimento ao cliente. Tem um módulo de fluxo de caixa, um módulo de precificação e orçamento. Esse é um dos maiores, dos mais importantes. Por quê? Aqui, qual que é o seu lucro? Pois é, por quê? Porque o mercado hoje precifica projeto de marcenaria como? Aliás, muitas marcenarias, a maioria precifica como? Eu pego material e multiplico por 3. Dependendo, tem aluno nosso aqui de alguns estados que quando compra o curso, quando entra na turma, ele precifica por 4. Tem outro estado que é 3, tem outro que é 2,5, tem um que é 1,5, enfim. A gente ensina a precificar de acordo com os custos que você tem na marcenaria. Custo fixo, custo de mão de obra, custo de material. Pronto. Essas são as 3 despesas que entram no seu orçamento. No custo fixo, eu considero as despesas fixas da marcenaria, aluguel, IPTU, água, luz, contabilidade, enfim, uma série de despesas. No custo de mão de obra, o salário das pessoas, por hora, e o seu prolabore como dono da marcenaria, e depois custo de material. Então, isso, gente, são mais de 70 videoaulas ensinando tudo isso, tá? Todo o conteúdo lá, e a equipe de suporte aqui dá o suporte nas dúvidas e tem as aulas coletivas também. E até perguntaram aqui,
Pode concluir. Não, só para concluir, a pergunta da Marcelo Alvarenga, então, as ferramentas que utilizamos são essas. A mesma planilha de precificação e orçamento que eu utilizo aqui no dia a dia, que está até aberta aqui, é a mesma que vai lá para o curso, que a gente dá para os nossos alunos, tá? Lá você colocou o material. Uma vez que você atualiza ela, depois você só atualiza duas coisas: o material e a quantidade de horas que as pessoas vão trabalhar no projeto. Quantas horas você vai gastar para produzir e quantas pessoas vão trabalhar na produção. Quantas horas você vai gastar ali na montagem, no acabamento. Ponto. Você botou essa informação, automaticamente ela te dá lá o preço do seu projeto, tá? Por quê? Porque lá você já preencheu antecipadamente os custos, né? Se tem imposto, se tem comissão do montador, comissão do marceneiro, comissão do arquiteto, tudo está considerado lá. Se você colocou isso lá, ela te dá o orçamento. Então, geralmente, orçamentos aqui, para dar um exemplo, eu vou mobiliar um apartamento completo. Cara, esse é o orçamento, assim, a gente faz aqui em pouco tempo, pouquíssimo tempo, tá? Não tem negócio de orçamento. Os nossos orçamentos aqui, eles são feitos no máximo, em 48 horas, no máximo. Mas geralmente a gente faz no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, tá? E até para questionar aqui quanto que a gente lucro, né? Quantos por cento a gente tem de lucro? Na realidade, a nossa planilha, que aí entra essa parte das ferramentas, né? A nossa ferramenta, a gente não calcula especificamente a porcentagem de lucro, a gente calcula quanto que a gente quer lucrar mensalmente. E aí a própria ferramenta, ela dilui esse valor nos projetos que a gente realiza no mês. Né? Por hora, né? Por hora, exatamente. Que aí volta a gente discutir a questão dos números da sua marcenaria. O tanto que é importante você saber, a gente bate nessa tecla e a gente vai continuar batendo. Que é importante você saber os números da sua marcenaria. A gente trabalha por hora. Então, a gente tem o nosso custo fixo por hora, a gente tem o custo administrativo por hora, o custo de mão de obra por hora, né? E o nosso lucro também, mas acaba que é diluído por hora também. Então, na planilha a gente especifica lá quanto que eu quero ganhar por mês. X. Esse é o capital que eu quero, né? Que o lucro, na realidade, da marcenaria vira capital de giro, né? O lucro não é seu salário. Vamos lembrar isso. O lucro da marcenaria não é seu salário. Seu salário é o prolabore, que faz parte da mão de obra, né? Que a gente inclui no custo de mão de obra. É o erro do pequeno marceneiro, né? Às vezes ele vai pegar. É por isso que muitas vezes a marcenaria ela vende bem, mas no final do mês o dono da marcenaria vai lá, ele olha, e aí ele vendeu 20 mil, vendeu 10 mil, vendeu 50, e ele olha na conta lá, só tem 500 reais, ou não tem nada muitas vezes. Por quê? Porque tudo que sobrou ali, ele já gastou. Né? Para o pessoal, né? Para o pessoal, né? Gastou no pessoal. Então, por que isso acontece? Porque você não tem um salário definido. Ok? Você tem a marcenaria, você é dono da marcenaria, você é empreendedor, você é empresário, você abriu lá um CNPJ de e-mail, você passa a ter uma coisa chamada prolabore, que é o seu salário. Não é tudo que sobra na conta da marcenaria, não é. Somente uma parte daquilo que você fatura é o seu salário. Esse é mais um módulo lá do curso da gente. A gente ensina você a calcular e definir o seu prolabore. Tem as videoaulas lá que ensinam isso e tem também a planilha que auxilia nessa definição. Então, mas para efeito de conceito, né, nem tudo aquilo que você fatura, né, é seu salário. Não é, porque aquilo ali é parte das despesas da marcenaria, da manutenção, a fiação de serra, do aluguel, da compra de material. É o que a gente chama de capital de giro. Se você pega tudo aquilo e gasta com despesas pessoais, Lídia, mas eu estou com sufoco aqui em casa e tal, beleza, só que você sabe que você vai enforcar a sua marcenaria. Por isso a sua marcenaria muitas vezes está no vermelho e você não sabe o que fazer. Cara, vai quebrar, porque assim, você está tratando a marcenaria dessa forma, você vai quebrar. Então, ou você vai pegar os projetos, gastar o salário, gastar o dinheiro e vai ter que vender outro projeto para fazer aquele anterior. É isso que vai acontecer, tapar um buraco. Até chegar uma hora que você não vai conseguir mais dar conta e aí você realmente vai fechar as portas. Então, as ferramentas que a gente usa, a gente tem isso, né? O lucro, a gente calcula o lucro líquido que a gente quer, né, naquele mês. E a ferramenta a gente coloca esse valor lá. Voltar nas metas aqui, né? Porque a gente acabou... Não, só para concluir. A Letícia, você falou aqui sobre o lucro, entendeu, né?
Então, ou seja, esse mês eu quero lucrar, sei lá, 5 mil reais. Quando eu falo lucrar, não é salário, tá? Eu estou falando de que eu pretendo faturar para pagar todas as despesas, o salário de todos os funcionários, as comissões deles, o meu salário como prolabore, pagar todas as despesas. Eu ainda quero que no final do mês sobe X de mil reais lá, ok? Então eu coloco isso como meta mensal, lucro líquido lá que vai sobrar, que vai ficar limpinho lá para eu fazer algum investimento, para eu usar como capital de giro, para eu fazer, sei lá, outra coisa. Então isso, além de todas as despesas pagas, eu quero que ainda sobre X, ok? Esse X ele é transformado em horas. Então toda vez que eu precifico um projeto de alguém em quantidade de horas, esse lucro líquido lá também é considerado no orçamento do cliente. Então quando eu mando o orçamento para o cliente, ele vai contemplando tudo isso, tá? Comissões, despesas fixas, despesas variáveis, remuneração das pessoas, material, inclusive lucro líquido, imposto que vai ser pago, comissão do arquiteto, tudo vai no orçamento daquele cliente, tá? É assim que funciona. Muito diferente de você pegar material e multiplicar por 3, né? Gente, isso é a importância de você saber seus números, tá? É por isso que a gente bate muito nessa tecla. Aí vamos voltar lá, metas 2025. Como é que você vai calcular suas metas de 2025 se você não sabe nada desses números seus de 2024? Você tem que começar a implementar, você vai ter que começar a implementar ferramentas para você conseguir absorver esses números, porque você não vai conseguir gerenciar nada sem números, você não vai conseguir planejar nenhuma meta se você não tem números. Você não sabe seu faturamento, você não sabe qual que é o seu homem-hora, né? Você não sabe qual que é o seu custo fixo por hora. Você não tem nada disso em mãos. Como é que você vai planejar uma meta? Né? Meta, gestão, é números. É você acompanhar os números, gerar esses números e acompanhar esses números. E quando você começa a ver que esses números estão saindo do lugar, né, não estão atingindo o objetivo, aí você vai ter que trabalhar, aí você trabalhar a comercial, né, trabalha parcerias, trabalha, ou então a produção, não sei qual que é a sua meta específica aí, se é na área comercial ou se é na produção, você começa a trabalhar meios de impactar nessa meta. Agora, se você não acompanha, né, esquece. Se você não tem números para acompanhar essas metas, você não sabe nem para onde está indo, nem para onde você foi, nem para onde você está indo. A realidade é essa. Então, por isso que é muito importante você quer pensar em metas para sua marcenaria, se você não tem os seus números, foque 2025, adquirir. A gente não está falando especificamente da nossa ferramenta, não. Existem inúmeras ferramentas, não estamos aqui para simplesmente vender o nosso curso, não. Mas foque em descobrir esses números. Tá? Foque em levantar esses números da sua marcenaria. Não é porque a sua marcenaria é pequena que você não pode fazer isso. Tá? Pois é, esse ano também é um ano que a gente, além de metas de faturamento, de tudo que a gente falou aqui, né, é um ano que você pensar talvez em novos produtos, novos nichos, né? Vocês já perceberam que tem algumas empresas que fazem só aqueles móveis para consultório? Algumas empresas de marcenaria que fazem móveis para padarias, para hortifrutis, sabe? Ou até marcenarias que às vezes trabalham também fazendo produto para vender no online, né? Dependendo do produto, compensa. Um produto com maior valor agregado, né? Um produto diferenciado, porque você vai brigar só fazendo criado, mudo e prateleira não adianta. Né? Então, você vai botar... muito por preço. Vai brigar por preço. Vai brigar por preço. Vai depender do seu custo. Aí vai depender do seu custo da sua marcenaria, se vale a pena. Então, essa talvez é uma ideia, né, que você pode aplicar na sua marcenaria. Né? Outra coisa, presença digital. Se a sua marcenaria hoje ela tem uma baixa presença digital, talvez você tenha que fazer uma estratégia de aumentar a sua presença online. Né? Conteúdo que gera engajamento, as etapas da produção do móvel, do acabamento, o detalhe dos puxadores, os amortecedores que você coloca na dobradiça, na corrediça. Tudo que você faz no dia a dia, cara, pode ser conteúdo para aumentar a sua presença online. Então, muitas vezes, a gente escuta de algum aluno nosso, Lídia, aqui na minha cidade é 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, isso não ajuda, não funciona. Cara, mas isso vai crescendo, isso não é somente para falar por falar. É o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes dificilmente a gente não está com a agenda lotada, né? Mas mesmo assim a gente faz publicidade para captar mais seguidores, né? Para ter mais gente vendo o nosso conteúdo. Por quê? Porque às vezes o cliente, ele
está reformando a cozinha dele, está reformando a casa dele, vai ficar pronta lá em julho, agosto. Só que eu quero aquele cliente me acompanhando desde agora, porque quando ele for fazer o planejado da casa dele lá em julho, agosto, ele vai estar sendo impactado pelo meu conteúdo e ele vai me pedir um orçamento. E, gente, isso é fato, isso já aconteceu. Hoje mesmo eu fiz um orçamento de um quarto infantil e de um orçamento da suíte de uma mulher que já segue a gente há meses. Só agora ela teve condições financeiras para poder pedir o orçamento para fazer o negócio dela, para fazer o projeto dela. Então, ou seja, mesmo que você tenha uma agenda lotada, é importante que você trabalhe sempre a entrada de novos clientes, porque sai um cliente, entra outro, entrega um projeto, tem que ter mais projetos. E às vezes está com a agenda cheia, só que assim, mesmo assim a gente faz captação, tá? Até porque você tem que reforçar a sua marca, gente. Marca é muito importante. Até as pessoas não dão devido valor a isso, principalmente as pequenas marcenarias, não dão muito valor a isso e deveriam dar. Né? Tá aí uma boa meta para 2025, você trabalhar melhor a sua marca, né? Ser mais lembrado. E a mídia social, ela é muito boa para isso. Ela barata, né? Ela é barata, ela facilitou muito, né? Você conseguir trabalhar a sua marca, você expor seu projeto, você expor seu trabalho ali, né? Então, por mais que, às vezes, muitas vezes a gente divulga, e a divulgação aqui, gente, é a gente mesmo que faz, tá? A gente não tem nenhuma empresa terceirizada que criatividade você mesmo consegue fazer. A gente mesmo que faz. E você consegue ali trabalhar a sua marca, né? Enfatizar a sua marca na sua cidade ou na sua região. Isso é muito importante. Muito importante. Vou compartilhar aqui um outro objetivo nosso esse ano. A gente quer aumentar as parcerias que a gente tem, tá? Como, por exemplo, arquitetos, corretores de imóveis, pessoas que estão ligadas ao nosso segmento. Por quê? Porque aumentar as parcerias, né? Porque o cliente que vem indicado, eu costumo dizer, o cliente quando ele vem através de uma indicação para fazer um negócio contigo, para pedir um orçamento para você, ele já vem assim, muito mais inclinado a fechar contigo do que um cliente que você capta lá no Instagram, do que um cliente que passou na porta da sua marcenaria e parou para pedir um orçamento. Esse cliente que vem através de indicação, por vários motivos. Primeiro, ele já está pensando em comprar. Ele já está procurando onde ele vai comprar. E, de repente, ele recebeu a sua indicação. Então, por exemplo, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente pesquisa no Google, né? Isso, a gente está buscando na internet. Então, automaticamente, a empresa, a ferramenta lá sabe que você está querendo comprar aquele produto e vai começar a te mandar aquele tipo de informação. Então, quando o cliente está procurando, né, marcenarias e ele recebe uma indicação sua, cara, é muito mais fácil você converter essa venda do que você pegar um cliente que você pegou lá no Google, no Instagram, que te mandou uma mensagem lá, um WhatsApp, querendo orçamento. Esse cliente ele é muito mais fácil de ser fechado, de ser convertido, tá? Então, por que a gente quer aumentar a quantidade de parcerias? Porque eu sei que quando o cliente vem através da indicação de um arquiteto, de um corretor, de uma empresa de tintas, de uma serralheria, de um amigo meu que indicou, esse cliente é muito mais fácil eu fechar um negócio com ele do que eu pegar lá um cliente que veio lá impulsionado pelo Instagram e pedir um orçamento. A conversão é mais alta. Dependendo do projeto, se ele vem através de um arquiteto, por exemplo, cara, esse é mais fácil de fechar ainda. Que o arquiteto já apontou o dedo, ó, vai lá e fecha com esse cara, né? Então fica muito mais fácil. Então, aumentar as parcerias, esse é um objetivo que a gente tem para esse ano, tá? Melhorar o atendimento ao cliente também pode ser um objetivo que você tenha. Ter uma equipe mais treinada. Então, cabe aí a cada marceneiro, a cada empreendedor, cara, olhar para dentro da marcenaria e perceber o que você vai mudar para esse ano. E eu vou aproveitar aqui e vou responder a pergunta aqui do... Primeiro que é o M. Cardoso. O M. Cardoso perguntou aqui se parabéns, ele perguntou se receber em boleto funciona. Cara, isso varia de marcenaria para marcenaria. Aqui a gente recebe no boleto. Aliás, atualmente eu não tenho ninguém pagando em boleto, mas já recebemos em boleto. Mas aqui vai uma dica, tá, para você. Busque talvez um banco desses mais tradicionais, né? Um banco físico, porque os bancos digitais você tende a ter o serviço de boleto, mas se você quiser ali de repente antecipar boletos, igual às vezes as pessoas gostam de fazer, né? Passar em 12 vezes, antecipa aquele boleto, paga ali uma taxa para o banco, bota aquele dinheiro do caixa para dentro, fatura, né? Mas perde uma parte dele. Você no banco digital quase nenhum oferece isso, tá? Você tem uma dificuldade maior de fazer essas antecipações de boletos. No banco físico, né, um Bradesco da vida, um Banco do Brasil, uma Caixa, enfim, se você tem lá um contrato financiado em 12 boletos,
o banco tende a facilitar a antecipação desses boletos para você, mas vai te cobrar uma taxinha, tá? Então, receber em boleto funciona. O Vitor Móveis perguntou aqui, eu gostaria de saber sobre o curso, como faço para saber informações. Vitor, na nossa bio aí tem um link, você clica lá você vai ser direcionado para a Hotmart, tem 2 cursos lá que nós damos, que é um curso de gestão para marcenaria e outro só de precificação e orçamento. Então, quem quiser saber mais sobre precificação e orçamento, gente, como que a gente faz orçamento, na nossa bio tem um link, clica lá, vai abrir a página da Hotmart, não precisa comprar o curso não, se você decidir, mas assiste o vídeo que está lá, que lá tem um vídeo que mostra como que é a ferramenta, que explica como é que a gente faz orçamento. Se você gostar, você compra o curso de precificação. O curso de gestão para marcenarias não está aberto para venda, porque a gente está dando as aulas agora e o suporte para a turma que fechou mês passado, novembro, tá? Essa turma ela se encerra agora em janeiro, a gente vai abrir uma nova turma em fevereiro. Então, quem quiser entrar no curso de gestão, no momento não dá para entrar, somente em fevereiro, mas a gente vai avisar aqui para todo mundo. Isso, e quem tiver interesse pode mandar um oi para a gente aí no direct, que a gente salva o seu contato, quando abrir a gente envia informações, mas realmente a turma de gestão está fechada, vai abrir somente em fevereiro. Mais uma pergunta aqui, RM Marcenarias, como apresentar orçamento para o cliente, né, de forma digitalizada ou um arquivo de PDF, teria esse modelo para apresentação e orçamento? No curso a gente oferece. No curso a gente dá isso gratuitamente, tá? Para todo mundo que é aluno nosso. O modelo de orçamento que a gente no curso de gestão, tá? Que né, não está aberto só em fevereiro, mas assim, a nossa apresentação de orçamento, quando a gente manda digitalmente para o cliente, vai lá um PDF de 6 páginas, tá? Lá tem a marcenaria, tem nossa marca, tem aquilo que a gente entrega, vidraçaria, serralheria, parte de estofamento, quem nós somos, né? Vai todo o projeto detalhado do cliente, né? Tipo de puxador, material, MDF, espessuras, né? E valores, né? O valor detalhes de pagamento. Detalhes de pagamento, vai ali o valor por cômodo separado, então é um PDF grande, que se não me engano são 5 páginas, que a gente utiliza aqui. Então, assim, a gente não manda texto WhatsApp, esquece isso, mandar um texto, isso passa menos profissionalismo, passa menos confiança, passa menos credibilidade. Então, no mínimo, cara, manda um PDF bacana. Lídia, eu não vou esperar até fevereiro para ter o seu lá no curso, eu quero o meu. Tá bom, então vou te dar uma dica de ouro aqui. Vai lá no Canva, é uma ferramenta online, gratuita, lá você consegue baixar um template e faz o seu modelo de orçamento lá dentro. Agora, gente, reforçando aqui, né, essa questão do orçamento, é muito importante essa pergunta, porque você lembra que a gente falou o quanto é importante reforçar a sua marca? O seu orçamento é um momento muito bom de você reforçar a sua marca. A forma como você envia o seu valor, o seu orçamento para o seu cliente, pode reforçar negativamente ou positivamente a sua marca para o seu cliente. Porque se você manda para ele um orçamento chinfrim, sem pouca informação, mal tem sua logomarca lá, você está reforçando o quê? Você está mandando só preço para o seu cliente. Agora, se você manda lá um orçamento com imagens bonitas, a sua marca lá grande, quem somos, explicando quem é a sua empresa. Detalha lá, cômodo por cômodo, né? Cômodo por cômodo. E nós não estamos falando em mandar o 3D ainda não, tá? Não é projeto 3D não. Eu estou falando orçamento. do orçamento mesmo. Isso nós não estamos falando do projeto 3D. Né? E na última página a gente coloca o que tem incluso no orçamento, formas de pagamento, tal coisa, o que é escopo do projeto, detalhes, o que é escopo, detalhes né? do projeto. Detalhes específicos. Isso passa uma percepção da sua empresa completamente diferente. Né? Então, a importância que a gente falou aqui de você trabalhar a sua marca. Né? Uma observação sobre isso, gente. Outro dia eu tive uma reunião com um cliente de um projeto caro, está muito caro. E o cliente estava comparando os orçamentos, né? E tinha um orçamento, e esse cliente, que era um cliente alto padrão, um projeto caro, vocês terem ideia, o projeto do cliente, ele pagou, não fechou com a gente, tá? Fechou com a outra marcenaria, mas ele pagou 220 mil no projeto dele. Para a nossa cidade aqui, na região que a gente está, é um projeto de um valor alto, né? Ele estava questionando uma marca da corrediça que ia ser usada. Então, ou seja, para ele aquilo era importante, né? Para ele ele quer saber a qualidade do material que você vai colocar. Se era uma corrediça da Blum, se era uma dobradiça da Rafael, ele queria saber aquilo. Então, o orçamento tem que ter esse detalhe. Então, o orçamento precisa ter essas informações, sabe? Precisa ter essas informações.
Às vezes isso para a gente parece ser básico. Ah, é lógico que eu vou usar um material de qualidade, é lógico que a minha dobradiça é boa. Tá bom, mas escreve lá qual é a marca. Diz para o cliente qual é a marca que você vai colocar, né, que é realmente de qualidade, que ele pode pesquisar aquela marca que é de qualidade. Então, às vezes, aquilo que é óbvio para a gente, para o cliente não é. Né? Aí é lógico que o material que eu vou usar é de qualidade. Tá bom, mas assim, não está escrito. Você precisa estar escrito, né? Por quê? Porque quem está disposto a pagar mais está disposto também a buscar algumas seguranças, né? A ter certeza que o investimento dele vai ser realmente, vai valer a pena, que ele vai comprar alguma coisa de qualidade, tá? Então, essa desculpa, o meu material é de qualidade. Cara, o cliente já pressupõe que você vai usar um material de qualidade, mas muitas vezes você tem que estar com isso escrito, porque às vezes isso é natural para a gente. Ah, eu sei que a maioria de nós, ou todos nós, vamos sempre querer o melhor para o cliente, né? Só que assim, às vezes para o cliente não é óbvio. Ele acha que talvez você vai, como você não escreveu, você vai usar ali um material qualquer. E é uma coisa que eu gosto de falar, que nenhum vendedor, seja da sua marcenaria ou qualquer outra marcenaria, ninguém vende material que não seja de qualidade. Ninguém. Ele pode oferecer, no final das contas, um material ruim para o cliente, mas na hora de vender, o material dele é sempre de qualidade. A realidade é essa. Nenhum vendedor fala mal do próprio produto. Então, se você não especificar ali para o cliente realmente os seus diferenciais, simplesmente falar, um material de qualidade. Tá todo mundo vendendo material de qualidade. Mas qual que é o seu material de qualidade? Isso não é diferencial, tá, gente? Não é diferencial. É uma coisa falar para o cliente meu material é de qualidade. Esquece. Todo bom vendedor, se você tiver um mínimo de trabalho de vendas aí, você vai vender material de qualidade para o cliente. Mesmo que, né, você está entregando pedra, brita, tem gente que entrega brita e vende esmeralda. Mas na hora de vender, filho, é esmeralda. E aí, a sua esmeralda e a esmeralda da outra marcenaria, como é que o cliente vai saber diferenciar? Exato. Se você não souber trabalhar isso no seu orçamento, na sua venda, esquece. Tá todo mundo, você simplesmente se igualou, entendeu? Então, trabalhe bem o seu orçamento, porque isso é muito importante, tá? É isso. Então, quem não conseguiu ainda, gente, dá uma olhadinha no ano de 2024, ver como que foi a marcenaria, não parou para olhar aí um pouquinho como é que vai ser esse ano, dá tempo, né? Para aí, dá uma olhadinha, ver o que você vai melhorar, se é produto, vou melhorar a minha equipe, vou comprar um uniforme para minha equipe, que minha equipe não tem uniforme, vou melhorar a aparência, né? A minha aparência na hora de fazer o orçamento para o cliente conta demais, né? Trabalhar minhas vendas, né? Vou melhorar o meu argumento, né? Enfim. Esse é o momento de você parar e planejar um pouquinho. Então, eu já falei aqui algumas coisas que eu vou fazer na marcenaria. Eu preciso comprar 2 máquinas, eu quero aumentar as parcerias. Falei 3 coisas, foi comprar minhas máquinas e aumentar as parcerias. Então, ou seja, eu já sei algumas coisas que eu quero fazer e vou começar a colocar isso no papel. Aliás, já era para estar, mas a gente está colocando isso aqui agora no papel, para que a gente possa, ao longo dos próximos orçamentos, trabalhar esses custos para que eu consiga fazer isso ao longo do ano. Tá? Então, ou seja, quem não fez isso ainda, dá tempo ainda. Deixa eu só ver aqui quem... Até a RM, né, adquiriu o curso de precificar, ou pescar sob medida de vocês. Ai, que ótimo, obrigada. Beleza. E exatamente estava procurando o curso excelente. Ai, que bom. A gente fica feliz, muito feliz em saber disso. Exatamente. Gente, todos os cursos que estão lá, só para concluir essa fala do curso, tem as videoaulas, tem as ferramentas que a gente dá, tá? E tem todo o suporte. Então, você tem lá, Lid, comprei um curso de precificação, não consigo atualizar aqui, estou com dúvida e tal. Manda aqui, tem um pessoal que olha para você e te dá o retorno na hora. Tá? Então, só para concluir o ponto do planejamento para 2025, aproveita agora, esse começo está um pouco morno ainda em alguns lugares, aqui não, a marcenaria já está todo vapor. Graças mas assim, aproveita esse tempinho aqui para você poder melhorar, né, a gestão da sua marcenaria. Pensa o seguinte, cara, fazer o móvel, ele é somente metade do negócio, metade, tá? Porque pensa o seguinte, se o negócio de marcenaria fosse só fazer móvel, cara, toda a marcenaria estava rica. Todo marceneiro. Mas não é, gente, não é. Esse é o que muita gente fica só pensando na produção, no acabamento, na fita de borda, na cola, no corte. Cara, beleza, isso é importante, é obrigação de todo mundo fazer isso. Só que assim, isso é só metade, tá? Porque se fosse só fazer móvel, ali tinha que ter o resto, eu já falei, cara, vender,
gerenciar a marcenaria, treinar as pessoas, melhorar a sua estrutura, melhorar a sua venda, principalmente melhorar a sua a venda, apresentação, melhorar melhorar a a sua sua marca. apresentação, um monte de coisa, fazer parcerias, né? Aumentar a sua presença digital, tem um monte de coisa que você tem que fazer, gerenciar, fazer fluxo de caixa, prolabore, conhecer os números, um monte de coisa que você tem que fazer para que você realmente seja empresário e não somente um marceneiro, tá? Exatamente. Não somente um marceneiro. Deixa eu ver aqui, copiei o trabalho, o Tiago falou que vai para a carpintaria, beleza, Tiago, é isso aí. Parabéns pela ajuda, deixa eu ver se mais alguma pergunta aqui. Acho que é isso. Perguntas não tem mais. Gente, é isso, tá? Queria falar um pouquinho sobre o planejamento 2025 com vocês. Então, quem não fez ainda, vale a pena dar uma pausa, dar uma olhadinha na marcenaria para fazer um planejamento melhor para esse ano, para que você, no final de 2025, não olhe para 2025 e diga, nossa, não mudei nada. Devia ter feito isso. Pô, rodei, vendi, trabalhei pra caramba e, poxa, não consegui fazer nada. O máximo eu consegui foi trocar lá a minha serra por uma melhor. Cara, o negócio precisa prosperar. Você tem que tratar a marcenaria como empresa, tá bom? Essa é a dica para vocês aí, tá? A gente soltou várias dicas boas aqui, espero que vocês aproveitem aí. E, claro, façam o planejamento para 2025. E, gente, não é no papel, tá? É no computador, é na planilha, para que você possa saber ali tudo que você digitou e acompanhar aquilo mês a mês. Vamos modernizar, gente. A marcenaria tem que modernizar. Vamos modernizar. Nós temos vários novos equipamentos aí na marcenaria surgindo, cada vez mais facilitando. E a parte de gestão também tem que mudar. A gente tem que sair do papel, tem que modernizar e entender que o mercado está modernizando e a gente tem que acompanhar isso. Se passou alguma pergunta que eu não respondi, só colocar, manda no direct aí que a gente responde, tá bom? Obrigado, gente, pela presença e pela companhia aí, tá bom? Obrigada. Tchau, feliz 2025, ótimas vendas e faturamento lá em cima. Vamos que vamos. Fechou, valeu. Fechou. Tchau, gente. Só olhar aqui se for uma coisa que não. Rapaz, vocês são